Olá, bom dia. Meu nome é Igor Xavier Castro, eu sou aluno do oitavo período de Ciências Biológicas pela UEG e hoje eu vou estar aqui falando um pouco para vocês em relação às hepatites, mas de forma mais objetiva, falando diretamente em relação às hepatites virais, que são as hepatites de tipo A, B e C. E para iniciar, o que é a hepatite? Bom, como já está mostrado aqui no slide, a hepatite ela é qualquer tipo de inflamação no fígado que pode ter diversas causas, podem ter suas causas diversas, né? Onde as formas mais frequentes dessa infecção são as infecções virais, pelos vírus da hepatite do tipo A, B e C. E também pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas, de álcool ou de outras substâncias tóxicas como remédios e drogas. É, A hepatite causada pelo abuso de álcool pode chegar a desenvolver a cirrose hepática, como muitos conhecem. Porém, enquanto o vírus ataca o fígado de forma direta, a cirrose hepática, como eu falei, ela é causada pela ingestão frequente e abusiva de bebidas alcoólicas. Agora vamos falar de forma mais objetiva em relação a cada tipo viral da hepatite. Como havia dito, os três diferentes tipos de hepatites virais são a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. Bom, o que é a hepatite A e qual que é o seu agente causador? Essa hepatite ela é causada por um vírus, esse vírus ele é denominado de vírus da hepatite A ou sua sigla HAV, HAV, que tem sua replicação e sua forma de infecção no fígado. E esse vírus, quando ele já está impregnado no fígado, ele é excretado pela bile e eliminado pelas fezes. Como é transmitido e quais são os seus sintomas? Bom, a hepatite A, ela tem uma transmissão bem direta via fecal oral. Ou seja, é necessário ter um contato com as fezes infectadas ou alimentos e águas que possam estar infectados com essas fezes, e assim ter um contato oral com com esse material infectado para que você possa ser infectado por esse vírus. E dentre isso, a, como havia dito, a doença ela tem grande relação com alimentos ou água não seguros. E o que seria isso? São alimentos e águas de locais que podem ter falta de saneamento básico, com baixos níveis de saneamento básico, e de certa forma uma higiene pessoal e dentro de casa também com relação à alimentação e à água que você ingere, onde esse vírus ele é diretamente ligado com essas questões, como a gente pode observar em um dos ciclos que é mostrado aqui na imagem abaixo. Com relação aos sintomas, bom, podem ter vários sintomas. Muitos desses sintomas da hepatite A podem ser inespecíficos, ou seja, eles não são sintomas específicos da hepatite, mas sintomas de viroses gerais. É, e dentro desses sintomas, a gente pode ter fadiga, mal-estar, febre e dores musculares. Mas também esses são os sintomas iniciais, podem ter agravamento desse quadro, onde esses sintomas eles podem ser seguidos de dores gastrointestinais, problemas gastrointestinais, como enjoo, vômitos, dores abdominais ou até mesmo diarreia. Além dos estágios mais posteriores, como a pele e os olhos amarelados, que é uma das grandes características das hepatites em geral. Como é diagnosticada e tratada? No caso da hepatite A, o diagnóstico da infecção atual ou recente, que é no paciente, ela é realizada por meio de um exame de sangue mais específico, no qual, nesse exame de sangue, vai ser pesquisado e identificada a presença dos anticorpos anti-HAV ou RAV, onde vão ser necessários isso para poder ser diagnosticado esse vírus e essa doença. E vale lembrar também que esses anticorpos eles podem permanecer detectáveis por cerca de 6 meses após o início da infecção. Com relação ao tratamento, não existe nenhum tratamento específico para hepatite A, como vocês podem ver aqui no slide. E o mais importante, como no caso de qualquer outra doença, é evitar a automedicação para alívio dos sintomas.
e sempre procurar um médico, pois o médico ele vai saber prescrever melhor o medicamento, quais os medicamentos mais adequados para poder melhorar o conforto e aliviar os sintomas da, dessa doença, assim que vai garantir melhor um balanço nutricional adequado para o paciente, onde também vai incluir a questão da reposição de fluidos perdidos pelos vômitos e diarreias, né? Onde pode acontecer uma desidratação muito grande com a pessoa e, dependendo do caso, levar a hospitalização pode ser indicada no caso se tiver um início do quadro de insuficiência hepática no paciente. Prevenção. Bom, a melhor forma de evitar essa doença, como eu havia dito, você se baseia pelos meios de transmissão dela, onde com relação a fezes, água e alimentos infectados, onde ela está diretamente ligada a questões de higiene, saneamento básico e afim, onde pode haver essa contaminação da água desses alimentos. Então, ter um saneamento básico, ter condições adequadas de alimentação e de consumo de água potável são uma forma também de prevenir essa doença. Agora, a melhor prevenção existente contra a hepatite A é a vacina, que é algo altamente eficaz e seguro e é a principal medida de prevenção contra a hepatite A, porque você já estando vacinado, se você tiver contato com esse vírus, as chances desse quadro se agravar ou de você desenvolver a doença são muito baixas. E também vale lembrar que com relação a métodos de prevenção, a hepatite A também é ligada a questões de ISTs, ou seja, de infecções sexualmente transmissíveis, onde com contato sexual anal pode haver essa infecção, um contato oral após isso. Onde vale lembrar também que o uso de proteção em relações sexuais, como a camisinha, é um método também de proteção e de prevenção contra essa doença. A hepatite B. Bom, a hepatite B, ela também é uma doença infecciosa que agride o fígado, como a hepatite A, mas ela é causada pelo vírus B da hepatite, ou seja, o HBV. E ele está presente no sangue e nas secreções. A hepatite B, ela também ela também é classificada como um IST, uma infecção sexualmente transmissível. A hepatite A não é classificada como um IST, mas ela pode ser pode ter sua transmissão por meios sexuais, mas não é algo muito comum. Agora já a hepatite B, ela é uma infecção sexualmente transmissível, onde inicialmente assim pode ocorrer uma infecção aguda e na maior parte desses casos a infecção ela se resolve de forma espontânea em até 6 meses após os primeiros sintomas dessa doença. E ela é, em relação à hepatite A e as hepatites em geral, ela é considerada uma doença de curta duração. E, enfim, com relação à transmissão e os sintomas. Bom, é bem autoexplicativo com relação a tudo isso. A transmissão da hepatite B ela pode se dar por relações sexuais, por ela ser uma infecção sexualmente transmissível. E também durante a gestação, se a mãe que está tendo um bebê, ela for uma pessoa que está infectada dessa doença, que está portadora desse vírus, no caso, no momento do parto, pode ocorrer a transmissão da mãe para o bebê, no caso se a mãe estiver contaminada. Com relação ao compartilhamento de materiais que possam ter contatos sanguíneos e afins, isso se refere muito também a materiais em geral, cortantes que podem ter contato de sangue de pessoa para pessoa. Onde também um desses materiais são materiais de beleza, de manicure e afins, como alicates, utensílios para cortar a unha, que muitas vezes eles podem acabar ferindo a pele, tendo contato mínimo com o sangue e tendo contato assim com outra pessoa, caso sejam usados. Então é sempre bom ressaltar a questão de esterilização desses tipos de materiais, desses materiais em geral. E também já foi constado questão de estúdios de tatuagem em locais assim que sempre deve ter essa higienização correta, a forma correta de usar todos esses materiais para que não possam ocorrer contatos sanguíneos indiretos ou diretos de pessoas para evitar a transmissão dessa doença.
Bom, com relação aos sintomas, é, os sinais e sintomas em geral, quando eles são presentes nas pessoas, eles são comuns às demais essas doenças crônicas, como vocês podem ver aqui no slide, onde esses sintomas, no geral, vão ser tontura, enjoos, vômitos, febre, dores abdominais, diarreias e também, como na hepatite A, ocorre a questão da pele dos olhos amarelados, mas na hepatite B, como vocês podem ver aqui, ela é observada em apenas um terço dos pacientes de hepatite B, principalmente por ela ser uma doença de curta duração. Com relação a diagnóstico e tratamento. Bom, o diagnóstico ele também é feito de forma bem simplista com relação a exames de sangue laboratoriais específicos para a identificação desse vírus, que eles vão estabelecer esse diagnóstico da hepatite B e detectar a presença desse vírus. Com relação aos tratamentos, o tratamento atual disponível ele não cura essa infecção, mas ele retarda a progressão do vírus e retarda essa progressão da cirrose, onde ele vai reduzir essa incidência de câncer de fígado e melhorar a sobrevivência a longo prazo, né, no caso. E após o diagnóstico desse vírus, são utilizados medicamentos antivirais de formas mais específicas para essa doença. E também vale ressaltar que é sempre bom evitar o cessar o consumo de bebidas alcoólicas quando você estiver infectado por esse vírus, seja ele qualquer um dos tipos de hepatite que você tiver. Prevenção. Bom, assim como na hepatite A, o melhor método preventivo com relação à hepatite B é a vacinação. E a principal medida de prevenção contra isso, contra a hepatite B, além da vacinação, também é a questão do não compartilhamento desses materiais que podem ter contato sanguíneo e sempre ter o uso de preservativos em todas as relações sexuais que você tiver, para não ter o risco de da pessoa ter contato com alguém que possa estar infectado. A hepatite C. Bom, a gente pode observar a partir de tudo que esses vírus eles são bem similares uns aos outros e que eles têm suas especificidades, mas também suas similaridades. Como, por exemplo, a hepatite C e B são duas doenças, dois vírus bem parecidos que agem de forma bem parecida. E assim, a hepatite B também é um processo infeccioso inflamatório que é causado pelo vírus C, no caso, o HCV, e que ele pode se manifestar de forma aguda ou crônica, sendo que a forma crônica é a forma mais comum da manifestação desse vírus. Com relação à transmissão e sintomas, as formas de transmissão desse vírus se igualam muito com relação ao vírus B, de tipo B, onde, como vocês podem ver, ela se dá pela mesma forma de transmissão, com meios sanguíneos, de objetos cortantes gerais e também de relações sexuais. E os sintomas dessa doença, eles podem ter um surgimento demorado e muito difícil de se agravar, onde é difícil às vezes um paciente manifestar qualquer sintomas desse vírus. Por isso que muitas vezes, com relação à testagem espontânea em massa da população, quando se é feito a testagem de uma hepatite, podem ser feitas de outras para poder identificar a presença de outros vírus também. Bom, no diagnóstico e tratamento, temos isso de forma bem similar também às outras hepatites, onde a hepatite C ela vai ser descoberta em sua fase crônica e normalmente ela é diagnosticada após esse teste rápido de rotina por doação de sangue ou também testes comuns de sangue, é, em exames de sangue de rotina e afins. No tratamento da hepatite C, é feito também com medicamentos antivirais que vão ser prescritos por um médico e são antivirais de ação direta, ou seja, os DAA, que eles têm essa presença, eles apresentam essas taxas de cura de mais de 95% e são realizados geralmente por um período de 8 ou 12 semanas. E esses medicamentos eles revolucionaram com questão ao tratamento dessa doença,
pois eles diminuíram muito o agravamento dessa doença e afins, onde ele facilita e possibilita a- acabar com essa infecção, eliminar esse vírus do corpo. Bom, relação, a prevenção no caso, perdão. Ainda não existe a vacina contra a hepatite C, porém, como não existe vacina, a gente tem que manter os métodos preventivos da mesma forma que com a hepatite B, com a os seus cuidados e precauções pessoais em relação ao compartilhamento de objetos que possam ter esse contato sanguíneo e também o uso de preservativos em relações sexuais, ou seja, o uso da camisinha nas relações sexuais. E bom, o que eu tinha para falar aqui brevemente em relação às hepatites era isso.